Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. Representamos 504 mil empresas em todo o estado e estamos conversando com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com vocês, clientes que frequentam os nossos estabelecimentos. Aqui no projeto, em parceria com a Vivax TV, nós estamos produzindo conteúdo e conversando com os principais empresários, líderes e profissionais do nosso setor que estão frequentando aqui a feira. E agora a gente vai bater um papo super legal com um grande empresário do setor que com 20 anos de idade fundou uma empresa. Eu não vou falar a idade dele, mas a empresa está fazendo 40 anos agora, tradicionalíssima, de ponta, na área... Já te entreguei, né? Na área de equipamentos de cozinha, que é a Cosil. E aqui conosco o Isaías Berni, neto de italiano, do interior de São Paulo, que com os irmãos criou aí um colosso e fornece hoje tecnologia de ponta para todo o Brasil. Como é que é essa história, Isaías? Vocês fundaram a empresa lá atrás, cresceram e hoje estão dominando o mercado. Isso é uma história bem bacana. Conta pra gente um pouquinho disso. Grande Enio, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui pela Floresta, participando desse momento tão importante. Nós estamos numa feira da FISPAL, uma feira de tecnologia, né? Uma feira da alimentação. Isso. E nós já estamos nessa feira aqui, acho que desde a fundação da feira. A Cosil frequenta essa feira desde o início. Há muitos anos. Legal. E eu queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado a você, é um prazer tê-lo aqui. E quando tá falando um pouquinho de cozinha, na Cosil, fazendo 40 anos, esse ano fizemos 40 anos. 40 anos. Muita história, muitas coisas história aconteceram. Num segmento que é concorrido, né? Porque você tem as grandes empresas, mas você tem também muito fabricante aí de pequeno fundo porte, de quintal, né? Que a gente fala, né? Como é que vocês lidaram com isso? Então, a Cosil, uma história muito rápida, ela começou com manutenção, prestação de serviço. Tá. E nós passamos, em um determinado momento, o cliente tinha necessidade de comprar alguns equipamentos, estava fazendo manutenção, ele precisava de solução na cozinha dele. Então a gente passou a colocar alguns equipamentos, e aí nós passamos a ser um distribuidor, representante da Companhia Geral de Indústria, que era uma das maiores indústrias de cozinha, uma fábrica muito grande, muito séria, que era a sede era Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós passamos a ser o representante dele aqui no estado de São Paulo. E ficamos por alguns anos sendo que o representante deles. E aí, mas tinha uma dificuldade, porque a fábrica era longe, às vezes não tinha solução completa. E aí houve a necessidade de nós passarmos a fabricar. E a Cosil entrou no mercado, começou a produzir equipamentos, a cadeia de planos, mesa, tampa. Que ano foi que vocês passaram a fabricar? Eu acredito que nós estamos com 40 anos, logo depois dos 8 a 10 anos. 8 a 10 anos vocês... Houve a necessidade de começar a ter uma produção. Aí, perfeito. O Brasil com muita dificuldade, não é fácil ter as primeiras máquinas para corte, para dobra. E aí nós fomos crescendo e passamos a atender um cliente mais exigente do mercado. Produzir a cadeia quente, a cadeia fria, refrigeração. E a empresa vem crescendo, desenvolvendo. Sempre você não pode inovar. Semana passada agora nós estamos naquela feira NRA Chicago. De Chicago. Chicago tem muita tecnologia, tem muito equipamento. A gente tem algumas parcerias com empresa americana, legal, com empresa da Europa. Vocês já estão exportando ou não? Já estão vendendo para fora? Está em processo de construção? A Cosil faz exportações pontuais. A gente atende na parte da África, por exemplo, tem alguns países da África, a gente atende já na América Latina alguns pontos de exportações, mas a gente tem forte presença no mercado nacional. No mercado nacional. Na parte de hotelaria, no food service em geral, nos restaurantes, redes, tem uma penetração bastante grande. E também na indústria alimentícia nós temos alguns equipamentos que faz um diferencial, porque se você numa produção de alimentos de grande porte, se não tiver equipamento com tecnologia embarcada, você acaba sofrendo muito. Claro. Então a gente busca trazer para o cliente, para a operação da cozinha, uma solução que deixa o operador mais tranquilo. Quer dizer, vocês fabricam a parte de aço, refrigeração e equipamentos, cocção, também revendem outras marcas de tecnologia, de outros produtos, e atendem o cliente com serviço completo de projeto, otimização, é isso ou não? Então, Enio, na verdade, é o seguinte, nós temos, às vezes o cliente vai comprar, se ele começar a comprar parte de um fornecedor, parte de outro fornecedor, ele começa a ter um problema de pós-venda. Ele vai montar um Frankenstein na cozinha dele lá. Vira aquela salada mista. Entendi.
Então a gente buscou uma solução, a gente via essa dor no cliente, Entendi. essa dificuldade que ele tinha de ter um fornecedor só para atender a gama que ele precisa na cadeia quente, cadeia fria, Tá. a parte de estocagem. Então nós buscamos hoje um grande parceiro nosso, a Prática, um parceiro grande, a parte de combinados, Tá. Ratio, um outro parceiro que a gente trabalha bastante com eles. Tá. Aí nós temos os ultracongeladores também com parceiro que a gente traz. Depois da pandemia, Uhum. a gente deixou, esse mercado se tornou claro que havia essa demanda no mercado. Então nós temos Entendi. hoje uma parceria boa com Ratio, com Prática, com Irinox. Tá. Nós trouxemos uma máquina que nós estamos montando no Brasil, que é uma composteira para dar um descarte legal do lixo orgânico. No orgânico. Essa composteira trabalha como trabalha o organismo nosso humano. Tá. Ela faz 80% da que você ingere, Uhum. ou que a máquina recebe, Uhum. ela transforma aquilo lá por bactérias. A bactéria Uhum. consome aquilo Uhum. e sobra em torno de 20% em descarte seco, em pó, que Tá. serve como adubo. Que serve como adubo. Exatamente, tira aquele odor da cozinha, aquele descarte de uma forma legal, porque o lixo orgânico, se você descartar através do lixeiro no dia a dia, aquele é um cheiro terrível. Não, Coisa horrível, a questão horrível. de higiene, né? O fluxo de saída de material do estabelecimento, quer dizer, a higiene nesse processo e a sustentabilidade. E outra coisa, eu imagino, eu não sei se essa massa que vocês produzem, esse adubo, ele tem valor de mercado, inclusive, você pode Bom, usar e tal. Essa parte do lixo orgânico, ele acaba sendo uma solução de um assunto gravíssimo que você tem. Claro. Primeiro, de uma forma legal, pensando na sustentabilidade. A Cozil tem a certificação de ISO 14001, também Tá. a parte ambiental. Tá? E temos também a certificação de ISO 9001, processo Tá. de qualidade. Tá? Mas voltando para esse tema Tá. da sustentabilidade, Isso. hoje o empresário, dono de restaurante, de hotel, é uma dor de cabeça para ele. O que ele faz com o lixo orgânico? Pois Aquilo é. horrível. Mosca, cheiro horrível, aquele ambiente na cozinha. Claro. Então, essa composteira, ela dá um descarte legal, de Tá. forma correta, ecologicamente correta, Uhum. acaba o problema de odor Tá. e reduz o lixo orgânico de 100% Para 20%. para 20%. Entendi. E essa sobra é um adubo, Entendi. adubo orgânico. Entendi. Você pode dar em planta, pode descartar, pode armazenar. E você tem isso em vários volumes para atender o pequeno ou o Sim. grande. Um restaurante médio tem um descarte, porque você não tem condições de dar um consumo de 100%. Claro. Geralmente, E tem um desperdício tem um também desperdício. nos Infelizmente, processos de produção. Né? Nosso restaurante hoje, o Brasil tem uma política de fartura, a gente tem muita fartura. Isso. Você vai na churrascaria, por exemplo, Uhum. você tem um desperdício grande. Então, um restaurante, vamos dizer um número aqui de 500 pratos, mais ou menos, Aham. ele tem um descarte aí diário, mais ou menos de 60 a 80 quilos, que é um restaurante médio. Aí Quer você dizer, tem- você falou em 500 pratos, pera um pouquinho, você falou em 500 pratos, aí você falou 60 quilos. O prato é 500 gramas? É, mais ou menos em média, né? Então, se o prato é 500 gramas, nós estamos falando aí de 250 quilos, quer dizer, estamos falando de mais ou menos 20% Média, entre 10 a 20%. a 20% de desperdício. Se você conseguir aproveitar isso aí, hoje com você tem a cadeia quente, com ultracongeladores, por exemplo, você pode porcionar e melhorar o seu desperdício, diminuir o seu desperdício. Claro. Mas se você não Que tem é economia. tecnologia, economia. Lógico. Ou você põe tecnologia embarcada, porciona Aham. seus alimentos e vai entregando para o cliente de acordo com o consumo, Aham. ou senão você tem um desperdício muito grande. Uhum. Que ainda a nossa cultura é uma cultura que desperdiça muito equipamento. Principalmente as empresas de refeição coletiva. Claro. Você faz refeição lá para 500 funcionários, Isso. 800, 1000 funcionários. Isso. Depois você tem um dia que o pessoal vai almoçar fora, tem um Isso. dia que falta o pessoal. Então você tem um desperdício. Não tem jeito. E As nesse empresas- segmento de refeições coletivas, as margens são extremamente apertadas. Muito né? apertadas. Exato. E o seguinte, às vezes a empresa de refeição coletiva ela não pode fazer a doação daquele alimento, Não pode. porque se você fizer uma doação e É. alguém passar mal, Vigilância é sanitária, responsabilidade uma da série de empresa. coisas. Então você vai, é um descarte. É E descarte. você tem que fazer um descarte de forma legal. Claro. Então o descarte de forma legal seria através desse processador, né? Tá. Essa composteira, Tá. que vai pegar o lixo orgânico e Tá. transformar aquele adubo. A gente estava conversando num outro bate-papo aqui sobre essa questão do tamanho das empresas e da tecnologia nos processos de produção, né? Quando você pega grandes empresas internacionais ou grandes redes hoteleiras ou grandes indústrias, a questão da tecnologia e do processo de produção já é uma coisa que faz parte da cultura de gestão
dos processos de cozinha, até no caso de refeições coletivas, Sim. indústria, porque você precisa ter margens muito apertadas, CMV, etc. Mas quando você vai para empresas menores, pequenas ou médias empresas, principalmente as pequenas empresas, que 90% do nosso setor é feito de pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. Pequenas e médias empresas. Essas empresas, elas têm uma dificuldade maior de caixa, de investimento, para poder utilizar a tecnologia e otimizar seus processos de economia. Como é que vocês atuam nisso? Vocês conseguem chegar na pequena empresa? Vocês atendem com linha de aço, com linha de tecnologias? Vocês atendem qualquer pequena empresa no Brasil inteiro? Se eu tiver um boteco, um barzinho montando lá em Roraima, estou falando aqui de São Paulo para lá, é longe porque estamos aqui, se estivesse lá seria perto. Mas vocês conseguem atender esse cliente lá? Inclusive, acabamos de atender um cliente de Roraima agora na frente. Estou falando, tá vendo? Muito legal. A verdade é o seguinte, a Cozinha é uma empresa que atende um cliente de 50 refeições até uma mega indústria. Agora a gente colocou uma indústria, por exemplo, estamos acabando de instalar uma cozinha, são 16 mil refeições. 16 mil refeições 16 diárias? Mil refeições. Diárias? E 16 mil café da manhã, Caramba. 16 mil almoço, e o jantar vai dar um pouquinho menos de 16, porque vai para alojamento, é uma empresa de grande porte, uma multinacional. Então nós estamos fornecendo essa cozinha. E tem as cozinhas de pequeno porte, que é o que você falou, peso maior. 80% do nosso cliente são clientes menores. São clientes menores. Por exemplo, você tem equipamentos avulsos, uma fritadeira. É um cliente lá do restaurante. Você entrega a fritadeira lá em qualquer lugar que ele tiver. Qualquer lugar. Você tem um tampo, mesa, a parte de plano, a gente chama de linha de planos. Você tem uma mesa de pequeno porte, mesa com cuba, mesa sem cuba, prateleira, estante, que é o que o restaurante pequeno usa. Agora você falou uma coisa muito importante. Hoje a tecnologia está tão implícita dentro da produtividade da gastronomia, do food service. A Cozil, ela dá a solução para esse pequeno produtor, para esse pequeno restaurante. Entendi. E aí é o seguinte, você tem um trabalho fábrica diretamente com o dono do restaurante. Você não tem intermediário. Entendi. Você consegue ter o cliente comprar uma condição redução melhor. Você dá uma garantia, uma garantia de lei de 12 meses. E sempre assistência. A gente estende a garantia por mais 6 meses para o cliente, diretamente da fábrica. E a gente também tem uma assistência técnica a nível nacional, parruda, bem robusta. Todas as capitais, todas as grandes cidades, a gente tem 2 ou 3 técnicos treinados para dar um pós-venda de segurança e de qualidade. E assistência. E esse processo de implantação de tecnologia gera payback quer dizer, o estabelecimento, a empresa, ela economiza, em quanto tempo ela se paga isso tudo? Imagina, por exemplo, nós estamos falando de desperdício de alimento, né? Quando você embarca a tecnologia, você prepara, faz o congelamento, estoca numa câmara frigorífica. Você tem esse equipamento aí, você pode conservar lá 60 dias, que você não muda a propriedade do alimento, sabor, nada disso aí. Nós temos um equipamento, queria até colocar aqui, bastante interessante, que a gente desenvolveu junto com a empresa que chama Fit Ozônio. Uma empresa de tecnologia em hortaliças, toda a parte de hortifruti granjeiro. Todas frutas que você consome com casca, por exemplo. Qual que é o risco que você tem que vir do CEAGESP ou do vindo do supermercado? De contaminação, chegar até no alimento onde você vai consumir. Então o que acontece? Qual que é hoje a cultura que o pessoal usa? Eles pegam as hortaliças, folhas, tubérculos, batata, cenoura, assim por diante, faz uma imersão em hipoclorito, fica lá 20 a 30 minutos, recomendado pela Anvisa, 20 minutos no mínimo, 20 a 30 minutos. Fica na imersão na água com cloro. Só que depois você tirou do cloro da água, você vai ter que tirar aquele cloro, ou você vai consumir com cloro. O que a gente fez? Nós fizemos uma tecnologia, estamos trabalhando com ozônio. Então o tempo de você ficar lá 20 minutos a 30 minutos para lavar a hortaliça, nós estamos falando em 4 minutos. Quer dizer, ele purifica mais rápido? Você tem uma garantia por laboratório feito pela Unicamp, que faz a extirpação de 99,9% de fungos, bactérias, carga viral em geral. E não precisa ter aquela lavagem toda depois, é isso? E você está lavando com ozônio. O ozônio, você pega a molécula da água, abre ela e turbina. Ela fica 35 vezes mais potente com cloro. E não tem risco de contaminação, não tem químico. Então você vai consumir uma fruta, uma verdura, legumes 100% esterilizado
de fungos, bactérias, carga Sem viral, alteração do sabor. sem agrotóxico, Sem e agrotóxico. sem cloro. E aí vocês ficam lá desenvolvendo tecnologias diversas como essa para atender Essa é uma delas. isso aqui Eu tive agora na feira semana passada em Chicago, na feira NRA de NRA. Chicago. Olhamos, então não tem um expositor americano ou europeu com esse equipamento. Com esse A equipamento. base de ozônio. A Middleby está lançando ozônio em coifas. Tá. É uma tecnologia bastante Para odores. para odores, Isso. entendeu? Então a Middleby está com essa tecnologia. Tá. E nós da Cozil, a gente busca tecnologia. Mas eles com frequência. importam, né? Produzido lá nos Estados Unidos. Produzido né? nos Estados Unidos. Produzido né? lá. Estão com É. esse equipamento aqui na feira também, no Brasil, na Tá. Fispal. Tá. Mas é um equipamento por causa de odores. Agora, a Cozil, ela busca constantemente em tecnologia embarcada. Nós estamos com um equipamento que a gente desenvolveu agora depois da pandemia, Da pandemia. que é um equipamento bastante interessante. A gente chama de iMulti. Ele tem multiplicidade de utilidades. Tá. Múltiplas utilidades. É. Exatamente. A Ratio tem um que chama iVario, que é Tá. um equipamento fantástico. O que é? Um processador? Não, o que Não, que é um tacho de cozimento. Tá. Você controla tempo, temperatura. Você controla. É aquele que você estava me partes. falando do caldeirão? É esse? Não. Não, Não, não esse é outro. Esse é outro equipamento. Tá. Esse da Ratio chama iVario. A Ratio tem um forno combinado, né, o iCombi Pro, Sim. e tem o iVario, que é um tacho de cozimento. Tá. A Cozil tem esse tacho de cozimento que chama iMulti. iMulti. É um equipamento que oferece com a mesma capacidade que oferece um iVario. Tempo, temperatura, painel intuitivo. Você Tá. quer fazer arroz, quer fazer carne, quer fazer legumes refogados, quer fazer um molho, Tudo lá. quer fazer um peixe, quer fazer fritura. Tudo lá. É um equipamento que vai lá a 250 graus de temperatura Tá. e ele dá uma resposta muito rápida. Você tem controle. Você vai fazer, por exemplo, arroz. Então, eu vou fazer o arroz lá, 15 kg de arroz. Tá. Faça arroz lá, põe lá 12 minutos. O programa está prontinho. Desliga sozinho, te entrega. Eu já estou pensando aqui como usar isso em casa. Vocês têm equipamentos para mercado doméstico? Não, Não. não é nada. Não. E um equipamento como esse, por exemplo, eu não consigo usar em casa. Eu já tô, Claro já que começou dá. a falar aqui, eu já estou pensando, vai, Claro pô, que dá. eu quero um desse, cara. Nós temos uma ilha de cocção. É, Tem uma ilha de cocção muito bonita, inclusive. O painel dela é maravilhoso. Muitas residências tá. já compraram, Já adquiriram. colocaram Mas a gente chama de equipamento profissional para residência. para residência. É bacana, é bem bonito. Claro, É uma linha profissional para casa, né? isso. Mas a gente não vende para esse mercado, né? Não, você tem uma saída comercial Não é um para o B2C, mercado. a gente trabalha um B2B nas empresas. Entendi, trabalho. entendi. Isaías, qual é o futuro da Cozil? Para onde vocês estão olhando? É tecnologia, é inovação, com certeza, mas qual é o passo que vocês estão querendo dar? Você não vai falar todo, não vai contar toda a tua história, o teu planejamento, mas para onde vocês estão olhando mais? É sustentabilidade? É essa otimização? É a internacionalização? Qual é a visão? Onde você quer, como você quer deixar a Cozil para os teus filhos? Como é que você vê essa visão de futuro? Então, Enio, excelente pergunta sua. É. Eu acho que o empresário brasileiro, a gente tem que pensar na profissionalização da empresa. Você tem que profissionalizar a empresa. Isso. Você tem que ter bons profissionais com você, time coeso, um time olhando para a empresa toda. Mas você jamais pode deixar de esquecer da pessoa. As máquinas, a tecnologia é importante. Claro, Mas nós olhamos muito para as pessoas. O Claro. ser humano, você não tem uma máquina operando sozinha. claro. Você está trabalhando, produzindo equipamento para alguém consumir alimento na frente. Então é para Isso. pessoas. Isso. A gente olha muito para isso. Isso. A parte ambiental, o empresário que esquecer da parte ambiental, não olhar para a parte ambiental, ele Tá fora do jogo. mercado, Tá fora do jogo. Tanto é que nós temos, não sei se outras empresas têm, mas do nosso segmento, É. a gente tem a certificação DIS 14000, que é ambiental, Tá. há mais de 14 anos. Puxa vida. 14 anos. Tá. Então a gente olha com muito cuidado para o meio ambiente. Tanto é que os nossos vídeos de 40 anos de Cozil, que são 40 anos esse ano, Tá. ele está voltado para a parte de sustentabilidade, para a parte legal, Tá. a parte ambiental, está sempre andando junto. Entendi. Porque você não pode descuidar disso, né? A parte, Claro. Hoje é fundamental, né? nós estamos implantando ES na empresa, Tá. sem você olhar para esse lado, Tá. a parte ambiental, a parte legal, mas Tá. não dá para trabalhar no mercado brasileiro. Perfeito. Quer dizer, uma empresa sólida, sustentável e olhando para a tecnologia. É isso aí, muito legal.
40 anos no mercado, tradição, qualidade e olhando para o futuro de uma maneira limpa, né? Isso aí, Limpa e eficiente. É isso Eu aí. queria te convidar para ir lá na fábrica, visitar a gente. Vou lá sim. Nós temos um espaço lá para receber o cliente, todo nosso cliente lá na fábrica visitar. Vamos lá. Essa tecnologia que nós estamos oferecendo, das composteiras, dos fornos combinados, Tá. dos ultracongeladores, Tá. um outro parceiro nosso, que é a Frank Café. Ela Tá. tem um café que é uma das máquinas mais top do mercado. Tá. Faz um frappuccino, faz um cappuccino. Ah, vocês atendem essa área também, Também. para bar e Com a tal. Frank Tá. e com a Bravilor, também Tá. é outro parceiro nosso, holandês. A Frank Tá. é suíça. Tá. A Bravilor é uma empresa holandesa. Uhum. Pra você ter uma ideia, essa máquina da Bravilor, você tem um problema seríssimo de café no Brasil. Tá. Quem produz 100 litros de café, 200, uma Volkswagen, por exemplo, vou dar um nome aqui, Deve ser Volkswagen. milhares de litros. você tem lá 8 mil funcionários. Como é que Claro. você vai produzir café para 8 mil funcionários? Claro, claro, Então você tem uma dificuldade. claro. E aí o que acontece? A Bravilor oferece uma máquina de café que você faz lá 300 quilos de café em 1h30. Entendi. Você faz 300 litros de café. Litro de café, 1h30. O que acontece? Ela tem uma tecnologia embarcada no térmico de café dela, e conforme vai baixando a quantidade de consumo de café no térmico, vai baixando a entrada de energia. Então você tem um café até 5 horas com o mesmo sabor, sem requentar o sabor de café. Pois é, não fica café antigo, Fica né? Café velho. requentado. Tá, E nós temos um problema sério. claro. Então nós oferecemos isso aí, Volkswagen Tá. e outras empresas, que eu não vou citar o nome aqui. Tá, E quando você leva tecnologia, o cliente tem essa carência, tem essa necessidade. claro. Então a Brava é um parceiro nosso, Frank é um parceiro nosso, Hatch é um parceiro nosso, Prática é um parceiro nosso, Irinox é um parceiro nosso. São empresas que vêm com tecnologia em outras áreas onde a Cozil não produz esse equipamento para entregar uma solução completa para o cliente. E é tudo que o mercado precisa, né? Já fica aqui, Isaías, um convite para a gente depois conversar e fazer parceria, oferecer benefícios para o nosso setor através da federação, poder aproximar mais e fazer parte desse sucesso que é a Cozil. Legal. Muito obrigado pela tua presença aqui, Isaías, é um prazer estar com você, contar a tua história, é um exemplo de gestão, de empreendedorismo, muito legal. E é isso aí, pessoal, estamos trazendo aqui cada vez mais novidades, empresários, casos, dicas, orientações e tudo o que acontece no nosso setor. Esse foi mais um bate-papo do Foresp Experience. Agradecer aqui especialmente a Vivax TV, nosso parceiro de produção, de canais de TV, que nos ajuda com essa produção e que estamos juntos aí criando um novo setor, desenvolvendo o setor com a nossa federação e com parcerias bacanas como essas aqui, como a Cozil. Obrigado, Isaías. Prazer ter você aqui. Um abraço a todos Agradeço e até a próxima. oportunidade aí. Agradecer a Vivax, também nos Claro, prestigiando aqui nesse momento. é isso aí. A Foresp, uma grande parceira também aí do nosso segmento, que dita as regras aí para nós, é muito importante. É muito importante. Conte com a gente, conte com a Cozil, aí estamos à tua disposição. É isso aí, tamo junto. Obrigado, pessoal. Um abraço para todos.